quando você começa a se despertar, a querer, desejar realmente agir certo, quando há as tempestades na vida do filho adolescente, aqueles dias mais difíceis. Que dias difíceis? Quando você fala com ele não lhe escuta, por exemplo, e você não entende por que ele não lhe escuta. Quando você faz uma orientação mais firme, mais assertiva, e seu filho vira as costas, ou muitas vezes ele faz aquela cara de paisagem, você pensa que ele entendeu, mas a hora que você vai ver o que ele fez ou não fez, você percebe que ele não levou em consideração o que você falou para ele, o que você ensinou. E isso é uma tempestade que começa a acontecer porque provoca uma reação emocional na mãe, no pai, de tristeza, de decepção, de falta de orgulhar desse filho, de frustração. A gente fica mal porque vê que o filho não está ali de encontro àquilo que nós estamos como mãe, como pai, direcionando para a vida dele. Não é o comportamento esperado, não é o jeito esperado, não é isso que você ensinou. Você não ensinou desprezo, desdenhar, desconsideração, mau humor, você não ensinou mau comportamento, você não ensinou uma forma ríspida da comunicação, você não ensinou o filho ficar mudo, não falar nada mais para você, você não ensinou essas coisas para o seu filho, mas acontecem durante a adolescência. E aí está o desafio. As tempestades nem sempre são somente o mundo das drogas ou gravidez precoce, porque isso pode também não ser só uma tempestade, pode ser um tsunami, né? Tem coisas na adolescência que vêm como um tsunami na vida de um pai e de uma mãe, mas há muitos tipos de tempestades antes do tsunami acontecer. E se tem tempestades acontecendo, é bom que olhe para as tempestades antes que o tsunami chegue. O que é o tsunami? É a droga, é o álcool, é o comportamento equivocado assim de mexer, pegar coisas ilícitas, comportamentos delitos, até criminosos muitas vezes. O filho adolescente pode sim agir, as más companhias, o sexo antes da hora, sexo de qualquer jeito, ilícito, aí muitas vezes na questão das meninas, uma gravidez precoce, ou mesmo os meninos. Recentemente uma mãe falou comigo pela rede social a respeito do filho que ficou pai aos 15 anos e estava difícil do trato com ele, porque agora ele está com crista, Rosana, agora ele não quer mais me escutar, porque agora diz que é pai, ele é um adolescente aos 15 anos, pois é. Como é que ele vai responder como um adolescente sendo pai? Como será pai sendo um adolescente? Olha o tsunami acontecendo. Se ele entrou numa seriedade na paternidade ali, ele não vai mais querer obedecer a mamãe ou papai como um adolescente. Ele agora é pai e ele então é autoridade sobre a vida de alguém que é um bebezinho que acabou de nascer. Mas que coisa equivocada antes da hora. É o tsunami. É o tsunami acontecendo. E ele não vai dar escuta à mãe, porque ele é pai. Mas que coisa, que forte cabimento. Pois então, né? É aquele quebra-cabeça que não quer se encaixar nunca. É um tsunami numa casa. Então, a gente precisa identificar as tempestades, não ter medo de olhar para as tempestades da vida de um filho, porque elas vão acontecer certamente. A gente não pode tampar o sol com a peneira, colocar um véu na frente dos olhos, fazer de conta que o filho adolescente não vai escorregar nem um pouquinho, que vai ficar belezinha 100%. Na adolescência, há uma variação muito grande, emocional, essas características novas que vão acontecendo. Não é o meu foco aqui hoje falar das transformações físicas, mas o adolescente ele se transforma em 4 esferas: a física, a parte biológica, né? Porque ele é bio, psico, sócio, espiritual. Então a parte biológica está em transformação, a parte psicológica, a psique, a mente, onde está ali a alma, os sentimentos, a parte social sendo transformada e a parte espiritual na questão das crenças, dos valores. De repente ir a uma igreja, uma comunidade espiritual, agora já não quer mais, ou muitas vezes adere, se inclui em algum tipo de comunidade espiritual que é contrária, divergente muitas vezes às crenças da família.
Então, aquele susto, como assim passou a acreditar nessas coisas? Ou então, como assim passou a desacreditar em alguns pontos, principalmente nas questões em relação a Deus, ou adquiriu outros tipos de crenças aí. Então, são muitas transformações, não é meu foco aqui nesse momento, mas nessas 4 esferas vão surgindo transformações e essas tempestades vão acontecendo. Então, fiz um parênteses para você entender que existem esferas em acontecimento, transformações bio, psico, sócio e espirituais na vida de um adolescente. Então, a gente não pode, como mãe, como pai, pensar que o filho não terá tempestades. Até mesmo o filho que fica quietinho lá, enfurnado na sua caverna, no seu quarto, deitadinho na sua cama, ou naquele cantinho do sofá, quietinho naquele canto da casa, e muitas vezes a mãe pensa, nossa, mas ele fica tão quietinho em casa, é um amor de filho, não me dá trabalho, não sai pra rua, não tenho preocupações com horários, lugares e pessoas. Mas aquele computador pequenininho na palma da mão, celular, tem uma rede social ali, que tem uma galera ali, e a mãe ou o pai pensa que não tem nada acontecendo, mas tem. Então, cuidado! É preciso ser vigilante, é preciso olhar o que está acontecendo, ouvir, escutar o que está acontecendo, enxergar, ver, enxergar o que está acontecendo ali. Pode ser que fisicamente esteja próximo de casa, mas nós não sabemos onde está a mentalidade deste adolescente, que pode estar passando por tempestades nessas transformações, e ele está no silêncio, mas pode ser que esteja. Então, a gente não espera que o tsunami chegue para depois saber o que vai ser feito, como o caso dessa mãe que me diz, Rosana, eu não tenho mais acesso ao meu filho porque ele não quer mais me ouvir como um filho adolescente, porque foi pai aos 15 anos. Então, as coisas ficaram fora do eixo totalmente. Então, a gente não pode ter receio de olhar, enxergar mesmo as tempestades desta época, porque elas existem até mesmo para os filhos mais silenciosos. É uma etapa muito difícil de ser vivida para o filho. Ele já tem que mostrar resultados, ele já tem que mostrar que ele é capaz, que ele consegue. Se o pai ou a mãe não está exigindo isso dele, a galera exige que ele esteja, sabe, a um certo nível, a uma avalanche de informações, a uma avalanche de conhecimento. E aí o naipe, né, o nível de expectativa em ser, em ter, em fazer, é muito grande, e esse filho não dá conta ainda, porque afinal de contas ele ainda é um adolescente, não é um adulto. As tempestades estão aí.